Se você joga Roblox e quer fazer uma graninha fácil, não esquece de conferir o link na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. Geral está avançando para cima dos palhacinhos. Um dos palhaços que estava lutando com o tigre já olha para trás todo assustado. E o Jason já dá uma espadada, dizendo para ele morrer por ele. O tigre que estava na frente aproveita e finaliza o palhacinho. Jason já dá ordem para todos irem para cima dos palhaços e acabar com eles. E o Prota já vai dando espadada em um, enquanto a cobra já tá devorando o outro. Um dos palhacinhos é até cercado, ele fica com tanto medo que fica pedindo por ajuda, mas o pessoal ali não tá pra brincadeira. O palhaço maromba observa aquilo e chama eles de formigas, mas a mãe do Doragon diz que os aliados dele estão todos mortos, e agora ele vai ter o que ele merece por ter capturado a nobre dragão negra. O palhaço maromba olha para cima e vê o Prota voando com o dragão. E ele observa o coração mecânico com o Prota. Então, em uma crise de raiva, ele grita dizendo que nunca vai perdoar o Prota, mesmo que ele vire um fantasma. Ele começa a usar uma habilidade e começa a puxar o ar. E aí ele solta um pássaro de fogo pela boca, uma espécie de fênix, dizendo que vai queimar o Prota até ele virar cinzas. E o pássaro de fogo já vai logo em direção a ele. Depois de ter usado toda a sua energia, ele diz que por ter usado um ataque com todo o seu ressentimento, ninguém pode escapar desse ataque. A mãe do dragão olha preocupada e ele diz que ela não consegue salvar eles agora, é muito tarde. Então ela fica irritada e dá só um tapão nele, e aí ele já vai de base. Enquanto isso, o Prota lá no ar está tentando escapar da Fênix. Ele se incomoda e se pergunta o que é aquilo, e não consegue nem esquivar do ataque, pois o ataque está seguindo ele. O dragão avisa que agora eles não conseguem mais tentar desviar, e o Prota comenta de novo que pelo palhaço maromba ter muito ódio por ele, o dragão vai ter que ficar longe dessa vez, e o dragão não entende nada. Mas aí o Prota se atira de frente para a Fênix e o dragão diz para ele tomar cuidado. Então ele é atingido no ar e já começa a pegar fogo. O dragão e a dragãozinha já vão descendo preocupados com o Prota. E ele finalmente cai no chão. Ambos estão preocupados, perguntando se ele tá bem, mas ele não acorda. O dragão segura o Prota em sua mão e pede para ele acordar, mas nada acontece. Então o Jason e a sua equipe chega lá atrás e pergunta como ele está. E a dragãozinha responde, dizendo que ele foi atingido pelas chamas e caiu no chão, e agora está desacordado, e pede para eles o ajudarem. Jason pergunta como eles podem ajudar, e o dragão informa ele que o Prota poderia se recuperar facilmente, porém gastou todas as suas habilidades, e também toda a sua força vital. A dragãozinha pede para eles trazerem água e suprimentos, pois assim o Prota vai conseguir se recuperar. E ele responde dizendo que vai tentar ajudar o mais rápido possível. O próximo capítulo começa e o Jason já tá ordenando para todo mundo pegar água e comida. A galera procura, mas eles voltam e diz que a maioria dos suprimentos que tinham foram destruídos na confusão anterior e que restou apenas um pouquinho. Jason entrega para a dragãozinha aquele pouco de comida e água e diz que espera que seja o suficiente. Ela aceita e já começa a jogar água no Prota. Porém ela diz que não sabe se vai funcionar, porque ele sempre ingeriu as comidas diretamente. Enquanto isso, o pessoal tá lá no fundo, falando que talvez ele não consiga comer esse tipo de comida. E o outro fala que só vai saber tentando. Por aí vai. Então a dragãozinha diz que aquela quantidade de água não é suficiente. Ela precisa de mais. Jason fica impaciente e fala que eles têm que encontrar água o mais rápido possível. Mas um dos seus aliados diz que ali é um deserto, então vai ser bem difícil de achar água. O dragão dá a cara e fala que ele vai procurar água, afinal. Ele é rápido e tem um campo de visão bem amplo, sem contar que ele pode voar por ser um dragão. Mas a mãe do dragão não gosta disso. Ela fala que o clone da chifruda foi destruído, porém ninguém sabe onde está o corpo verdadeiro dela, então é melhor tomar cuidado e não ir. E o dragão responde, dizendo que se ninguém ir, o Prota vai acabar morrendo. Mas a mãe dele pergunta, quando que uma planta se tornou tão importante para ele? E o dragão responde, dizendo que ela já pisou em várias plantas na vida dela. Porém, o Prota é uma planta diferente. Ele tem muitas habilidades especiais e não é uma planta comum. Sem contar que ele é o melhor amigo dele. Dragãozinha entra na conversa e fala que ele trabalhou muito duro para cuidar deles. Dragãozinha joga na cara de todo mundo que se não fosse pelo Prota, todo mundo ia estar morto e sendo escravizado até agora. Mas agora eles querem abandonar o Prota. E alguns ficam ali com cara de tacho. Jason concorda com a dragãozinha e diz que não é o tipo de pessoa que retribui gentileza com ódio. E vai agora mesmo procurar por comida e água. A galera já começa a se animar, dizendo que também vai.
Jason diz que a mãe do dragão está certa por um lado, então eles têm que tomar cuidado e voltar antes do sol se pôr, e que também devem se dividir em grupos de 3. Enquanto isso, os monstros lá atrás só observam. Até a mãe do dragão diz para os monstros procurarem por comida para ela, e o tigrinho responde dizendo que ela mesma disse que era perigoso, então não faz sentido. Mas ela se estressa e fala para eles irem agora, ou eles vão virar comida para o Prota. E eles vão correndo procurar e implorando pela vida. A mãe do dragão fala para ele deixar a dragãozinha ali tomando conta do Prota, e que eles devem achar comida mais rápido do que os humanos fracos ou aqueles monstros. E o dragão aceita, lá vai eles voando, dizendo que já já estão de volta com a comida. A dragãozinha pede para eles tomarem cuidado, enquanto ela e o amarelinho cuidam do Prota, e lá vão eles. Doragon pergunta para sua mãe onde que ela planeja ir. Aquela direção não é certa para quem disse que ia buscar água e comida. E a mãe do Doragon responde dizendo que ele é muito ingênuo, que aqueles humanos e monstros eles vão embora, eles não vão procurar comida nenhuma, eles vão meter o pé e abandonar o Prota, e que não vale a pena arriscarem a vida por causa de uma planta. Doragon diz que se ela vai voltar sozinha, porque ele não vai com ela. Ele disse que não sabe se os outros estão pensando como ela disse, mas ele definitivamente não está. Mesmo sozinho, ele vai salvar o Prota. Ela grita com ele e pede para ele desistir disso, e ordena que ele volte agora. Doragon percebe algo, e olha para baixo e mostra que encontrou uma presa. Ele diz que se ela não quer ajudar, para ela ir embora, e já deixa ela falando sozinha enquanto desce atrás da comida. A mãe dele não entende por que ele está tão arrogante, e fala que aquele lagarto tem toxinas paralisantes, e que ele não vai dar conta sozinho. Ele, irritado, diz que não é arrogância, e que ele já sabe sobre isso, ele foi ensinado. Então ele prende as garras na costa do lagarto e puxa ele para o alto, mas o lagarto acaba dando uma mordida bem na perna dele. Ele pensa que o lagarto monitor tem que ser derrotado antes dele acabar adormecendo. Então ele solta o lagarto e ele cai lá embaixo, mas não teve efeito nenhum. O dragão fica preocupado e diz que não pode dormir agora, pois ele precisa salvar o seu amigo. E lá embaixo está a mãe do dragão, fincando as garras na costa do lagarto, enquanto ele começa a adormecer no ar e cair, e o capítulo acaba. Ela vai puxando o lagarto enquanto voa para cima, e o dragão vai só caindo. Ela pega ele no ar, mas não parece estar muito feliz não. Ela o chama de bobo, mas diz que vai acompanhar ele para entregar o lagarto para o Prota. A mãe do dragão fica pensando que enquanto ela ficou meio mês presa, o dragão se tornou alguém decidido e bem corajoso, e isso foi graças ao Prota. Então ela fica um pouco curiosa sobre ele. A cena corte e a dragãozinha já observa que eles chegaram, e o lagarto já é jogado no chão. O dragão também é jogado no chão, enquanto ele está em seu momento de soninho. A dragãozinha é curiosa e pergunta o que houve com o dragão. E a mãe dele explica que ele tentou combater o lagarto sozinho, mas o lagarto tem veneno paralisante, então agora ele tá mimindo. Porém os dragões negros têm uma defesa contra veneno, então basta ele dormir um pouco e assim que ele acordar, ele já vai estar melhor. A dragãozinha se desculpa, e a mãe do dragão diz para ela ir rápido e salvar o Prota. Amarelinho entra em cena, e a dragãozinha vai cortar o lagarto enquanto o amarelinho vai entregar a comida na boca do Prota. Um tempinho se passa, ela fica preocupada. Passou um tempo e ele ainda não acordou. Enquanto isso, já tem alguns baúzinhos ali em cima. De repente, o Prota começa a brilhar. A dragãozinha já vai ficando feliz, enquanto a mãe do dragão fica impressionada com a técnica de recuperação. Mas ele para de brilhar e não parece fazer efeito. A dragãozinha então diz que é porque ele ficou gravemente ferido, então não vai ser tão rápido sua recuperação. O pessoal que foi procurar comida já volta, e olha só, o Jason está acompanhado com um carinha de chapéu verde. Eles informam que trouxeram água e comida, e perguntam como a mãe do dragão conseguiu comida tão rápido. Eles ficam bem surpresos. Jason pergunta o que aconteceu com o dragão, e a mãe dele diz que ele só queria pegar o lagarto rápido e acabou mimindo por causa do veneno. Jason explica que no caminho encontraram outro grupo de pessoas, que tinham água e comida, então trouxeram o primeiro grupo. A mãe do dragão fica lá pensando que os humanos voltaram e ela não esperava por isso, porém nenhum dos monstros voltou ainda. Enquanto isso, a dragãozinha já se prepara para colocar água no Prota. Ela fala que deu bastante comida, porém ele ainda não melhorou, então a única coisa que falta pode ser água. E assim que ela joga água, o Prota começa a brilhar de novo. Ele abre os olhos e se pergunta o que aconteceu com ele, e o bichinho do sistema diz que ele estava dormindo. E aí todo mundo fica feliz. A dragãozinha abraça o Prota,
O amarelinho tá ali também abraçando. E a mãe do dragão, impressionada, dizendo que não é uma habilidade simples, que ele é bem interessante e não é uma flor comum. E a dragãozinha explica tudo, que ele foi atingido pela Fênix de Fogo, e o dragão, a mãe dele e o Jason foram buscar comida e água. Prota agradece todos eles, e Jason diz que não foi nada, afinal, eles que foram salvos primeiro. O Prota vê o dragão dormindo no chão e pergunta o que aconteceu com ele. E a mãe dele responde, dizendo que ele só estava cansado por ter ido atrás do lagarto para o Prota. O dragão levanta e fica feliz pelo Prota estar bem. O Prota agradece o dragão por tudo o que fez. Ele fica surpreso, pois há 5 baús em cima dele, e o bichinho do sistema pergunta se ele quer abrir agora. Ele diz para esperar um pouquinho, que antes ele tem uma outra coisa para fazer, e se pergunta o porquê o ferreiro tá ali. E ele explica que seu grupo foi visto por um grupo de pessoas. Esse grupo reportou ao prefeito que eles estavam tentando derrotar a chifruda. Então o prefeito mandou 100 guardas para ajudar. Porém nem foi preciso a ajuda dos 100 guardas, já que eles conseguiram derrotar o clone da chifruda. Então ele se ajoelha e pede ajuda de todos ali para derrotar a forma original da chifruda e acabar com a maldição do deserto. Os caras se olham com uma cara meio desanimada, mas o ferreiro diz que eles serão bem recompensados. Ele também explica que os 100 guardas irão na frente, então eles aproveitam as brechas para atacar e vencer. E o pessoal ali não parece muito confiante. Eles falam que mesmo ela com seu corpo danificado, eles não são páreos para derrotar a chifruda. O Prota fica só observando, enquanto o ferreiro se prepara e diz para todos olharem a pele deles e verem se está como a dele. E aquela marca se chama Marca Zumbi. Enquanto eles estiverem no deserto, aquela marca vai aparecer neles, mesmo sem ser mordido por nenhum zumbi. E quando ela for completada, eles vão se tornar um zumbi por inteiro. E o capítulo acaba. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você gostou e comenta aí o que você está achando. Muito obrigado por assistir, valeu, falou!